Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Legado, dessa vez especialmente gravado aqui no Instituto Em Vida, em Goiânia. Então, para você que está assistindo aqui, que chegou nessa entrevista, não é por acaso. Preste bem atenção, de preferência, eu vou dar até essa sugestão, pegue um copo d'água e receba, não só das palavras desses mestres, mas desse campo vibracional que está chegando até você pela não localidade. Tá bom? Deixa essa dica aí para você. Mas agora, né, vamos entrar na energia feminina, na energia de nutrição. E eu que não sou boba nem nada, já vou pedir para ela começar a trabalhar. Falei em água, no começo todo mundo sabe o que é água. É um meio incrível, né? De comunicação, de informação. Nosso corpo é feito de água, o planeta, os átomos. Então estou aqui com a minha querida mestra Andréa. Por favor, venha cá, porque a gente vai falar do assunto dela, mas eu já vou começar beneficiando. Coloque aí. Aqui. A gente vai fazer um reikizinho que nós podemos... A água, como ela mesma disse, é um veículo de comunicação e um veículo também fluido, né? Onde nós podemos colocar nossas intenções, nossos desejos, nossa energia. E eu vou fazer um Anahata Reiki. No final, você vai fazer um exercício para o pessoal trabalhar a água que eu solicitei que eles tivessem. Pode ser? Eu vou energizar a água com a Anahata Reiki como a sua, pode ser? Minha filha, pelo amor de Deus. Então, esse é um sistema de Reiki chamado Anahata Reiki, que trabalha a energia de autocura. Ativa o seu sistema de autocura, né? O que todos nós precisamos. Então, nesse instante, Anahata, Anahata, Anahata. Anahata é sua amor, Anahata é sua vida, Anahata eu sou. Que a amorosa energia de Anahata Reiki pulse e vibre em todas as moléculas dessa água nesse instante. E que possa frequenciar tudo aquilo que a Ana necessita nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Gachô. Gachô. Gachô é a nossa fala do japonês, né? Nós temos o Namastê na Índia, no Japão é o Gachô. O Gachô a gente coloca as mãos no peito, né? Num movimento de reverência, de gratidão. É a nossa conexão com o Criador, a nossa conexão com a nossa essência divina. Então, por isso, Gachô, Gachô, Gachô Cristiano, todos vocês por estar aqui nesse momento. Gachô é você. Andréa Porto, vamos Andréa lá. Porto, sou eu. Comecemos do princípio. Querida, você é mestra reikiana. Isso. Né? Se a gente estava conversando antes nos bastidores, trabalha há 23 anos nessa área. E a questão de levar essa cura, né? Essa transcendência para as pessoas. Mas você sempre trabalhou com isso? Não. É isso que eu gosto de saber. Eu gosto de saber da vida do povo, o antes e depois, que agora essa pele brilhando, né? Mas antes, como é que foi a jornada? Então, a jornada foi extraordinária, né? A gente estava até conversando ali no jardim. Já tive uma mente muito mais cartesiana, muito mais... Para mim, preto era preto, branco era branco, não se misturavam. Assim como a sua roupa? Assim como a minha roupa. Sou virginiana, no Enneagrama eu sou tipo 1, no Ayurveda eu sou a Pita, ou seja, mente e razão, né? E até um pouco de frieza quase, né? Hoje já me chamam, você é tão amorosinha, mas enfim... vinha desse sistema totalmente racional. Eu nasci em Alto Paraíso, gente, desculpa. Não fui criada lá, mas nasci em Alto Paraíso, tem a energia da Chapada. A Chapada dos Veadeiros. Sim, maravilhoso. Então, mas vim para Goiânia com 3 anos e me inteirei na energia dos goianos mesmo. Sou goiana, né? E em 1999, meu pai teve uma doença. Meu pai sempre foi meu herói, o cara, né? E teve uma doença, teve um AVC. E eu resolvi ser a cuidadora, a enfermeira, a médica, né? Briguei com Deus e todo mundo, inclusive em Brasília, no hospital, porque eu me tornei a cuidadora dele. E lógico, como cuidador, em tempo integral, o que acontece? A gente adoece. E principalmente no momento em que eu não buscava nenhuma ajuda, nenhum cuidado. Fiz curso de massagem terapêutica, fiz 2 cursos de shiatsu, porque eu sempre gostei dessa vibe, de pôr a mão nas pessoas, aquela coisa, quando você põe a mão em mim, eu gostava de fazer massagem nos pés das pessoas, quando você faz massagem é bom, eu falava, que legal. Então eu fazia, mas não tinha muito senso. E aí fiz os cursos de massagem ayurvédica, massagem terapêutica, shiatsu, e assim, amei esse mundo novo, mas também com um olhar meio assim, né, porque já era um mundo muito místico. Eu fui espírita por 30 anos, né, eu descobri o espiritismo, eu falo que salvou minha vida, né, se eu melhorei a pessoa que eu sou. Então eu estudei, eu fiquei 11 anos estudando o espiritismo. Por isso tudo que eu vou falar, e quando eu falo como professora, como mestre, é porque eu vivenciei, eu não só li em algum lugar, eu vivenciei.
Então, já tinha esse conhecimento, mas assim, tudo muito cheio de regras, de protocolos, né? Isso, gente, eu tô falando de 1999, tá? Esse mês faz 55, daqui uns dias. E quando meu pai adoeceu e que ele mudou de plano, que ele foi ser curado no outro plano, eu voltei para uma vida razoavelmente normal, né? Só que normal depois de todo esse processo de adoecimento. E, lógico, consequentemente, me surgiu um diagnóstico de fibromialgia. Eu falo assim, o Criador é igual o Cristiano, ele põe ele sempre na minha vida, porque o Cristiano é que me ajuda a lembrar, sabe, a voltar, que o Criador está aí, que tudo que ele diz é só a gente prestar atenção. E aí era uma reumatologista que também já fazia acupuntura. E aí quando ela fez os exames, porque eu fui parar no cardiologista, que o meu braço não levantava, porque eu sentia uma dor, e eu achei que eu estava tendo um infarto. Começa todas as neuroses se unirem, né? Sim, aí a doença fez só, puf. Lógico, como boa cartesiana, fui para os médicos, cardiologista, e aí o cardiologista, mas eu falo assim, olha, eu tenho que agradecer. O Criador, ele, mesmo com as minhas teimosias, ele coloca as pessoas. E o cardiologista, um cara extraordinário, ele falou, minha filha, você não tem nada, mas eu vou fazer seus exames. Fez um monte de exame, falou, para você morrer do coração, só se um caminhão, antes de mim, só se um caminhão passar em cima. Aí eu olhei para ele e falei, então o senhor está achando que eu invento essa dor? Eu ainda brigo, né, porque eu sou brava, gente. Eu falei, você está inventando? Eu estou inventando essa dor? Ele, não, você tem, só que ela está aqui. Ele falou, quando a gente bate a mão em algum lugar, há uma mensagem para o cérebro da dor. O seu é o contrário, do cérebro para cá. Foi bom, mas foi frustrante. Aí eu fui para reumatologista. Aí o diagnóstico, fibromialgia. A boa notícia, início de fibromialgia. Início de fibromialgia tem como você reverter o processo. Aí eu falei, que legal, reumatologista. Qual remédio? Qual o tratamento? Porque até então eu gostava muito de tratamento, né? Aí ela falou assim, então, mudar de vida completamente. Eu, oi? Mudar de vida. Eu era uma empresária, tinha uma loja de tinta automotiva, trabalhava muito, aliás, só trabalhava. E falei, e como a gente faz? Aí ela falou, vai buscar, vai mudar tudo. E aí, o universo sempre conspirando. A amiga do meu marido, ela foi ficar com a gente um final de semana na nossa casa. Ela falou, sobre o reiki. Ela mora, não sei se ainda mora em Brasília. Ela, olha, eu fiz um curso de reiki na Escola Brasileira de Reiki, em Brasília, perto da minha casa. Falei, reiki. Eu já tinha recebido reiki, uma situação muito extraordinária, porque nessas coisas de mudar de vida eu fui fazer curso de desenho. Não aprendi nada, não sei desenhar, sou péssima para desenhar, mas a professora era japonesa, é uma pessoa extraordinária. E ela falava muita coisa legal, então eu ficava lá para ficar com ela. Aí um dia o marido dela sentou do meu lado no sofá e falou assim, você vivem com a energia desequilibrada. Eu falei, que cara chato, o cara não fala comigo, vem encher o saco. Eu falei, eu trabalho muito e tudo. Ele, deixa eu fazer um reiki em você. Eu falei, meu Deus do céu. Olhei para minha professora, ela falou, pode ir. Aí foi a primeira vez que eu recebi uma energização por reiki sem saber o que era, ele não me explicou nem nada. Ana, eu deitei na maca, eu apaguei. A hora que eu acordei, eu olhei para ele, sabe uma sensação de estar totalmente revigorada? Aí eu olhei e falei, nossa, é uma noite de sono bem dormida. Aí ele, pois é, se você quiser uma vez por semana, você pode vir aqui. Eu falei, toda semana. Achei o máximo. E aí foi por acho que um mês, mais ou menos, eles tiveram que voltar para São Paulo. Aí ele falou pra mim, não, eu faço a distância para você. Aí eu ri, né? A distância, eu olhei para ele e falei, a distância, Aí ele, sim, você marca um dia. Eu falei, sei lá, um dia qualquer, porque eu não acreditei, óbvio. Hoje, graças a Deus, eu sei que a gente não precisa acreditar para receber. Então eu recebi. Então eu já tinha essa experiência do reiki. Mas daí a fazer um curso de reiki, eu olhei para ela e falei, mas como assim, então? Ela, não, porque é isso e tal, muito legal. É a procuradora do Distrito Federal, tem uma escola há 7 anos. Falei, gostei. É registrado, porque para mim tudo é assim. É registrado, a professora é procuradora, não é doida, não é porra louca. Ela vai chegar lá e vai falar as coisas cientificamente. Ótimo, saí daqui de Goiânia, fui a Brasília, fiz o curso. Olhava para ela e falei, meu Deus, que mulher empolgada. Reiki faz isso, reiki faz aquilo, reiki à distância. Eu falava, Senhor da glória. Não precisa pensar, não precisa mentalizar, não tem que ter crença em nada. Falei, pronto, agora eu tô lascado. Mas fiz o curso. Senti um monte de sensações no curso. E quando voltei para Goiânia, eu fui com uma prima minha, eu falei, Neiva, isso é uma viagem. Ela, mas você sentiu? Eu falei, claro, gente, numa sala fechada. A mulher falou na cabeça da gente, você vê como era a minha mente. A mulher ficou falando na cabeça da gente o tempo todo. Como que você não vai sentir alguma coisa? Você foi autossugestão. Olha só.
cheguei em Goiânia, tive uma dor de cabeça violenta, um mau humor que meu marido quase pediu separação, né? Ressignifiquei e falei, então tá, eu vou testar esse reiki do jeitinho que ela falou. No curso, por isso que eu falo, né, que é uma oportunidade de desmistificar muita coisa para as pessoas, reiki é a coisa mais simples do mundo. A gente no curso fazia, aplicando reiki, conversando com as pessoas uns com os outros, para mostrar que não é mental, para mostrar que não é espiritual no sentido que eu vou chegar, né, de espiritismo, é energético, é como o Cristiano falou do jardim, né, não precisa ter energia, mas ali vai funcionar, porque todas as moléculas, todas as frequências, elas estão ali. Então, beleza, falei, vou testar esse negócio, como ela falou, e para ver se funciona, e foi fantástico. Eu cheguei na empresa, o rapaz que trabalha no financeiro, ele teve um acidente de moto, e teve um problema no joelho, não chegou a romper o ligamento. Eles falam desgarçar, como se estivesse, né, todo puidinho, aí ele estava com uma inflamação, precisava tomar um medicamento da inflamação para depois fazer a cirurgia. Falei, pronto, é o cara. Falei, Henrique, deixa eu fazer reiki no seu joelho. Ele, chefinha, eu não acredito. Eu falei, eu também não. Ótimo, é justamente isso que eu preciso. Minha professora disse que não precisa acreditar. Por isso que eu falo, Ana, não precisa. Não precisa, eu provo isso todos os dias para os alunos. Tem 23 anos que eu uso o mesmo discurso porque eu vivenciei isso. Beleza, falei, então tá, você vai ficar... Ele falou, o que você quer? Que eu pare? Eu falei, não, fica aí no computador onde você está, só vira o joelho para mim, eu punha a mão no joelho dele, ficava 15 minutos aplicando reiki. Eu sei que muita gente vai morrer quando escutar isso, mas é exatamente isso. Fiquei 15 minutos aplicando reiki no joelho dele. E a gente conversando. Eu falava, você tá sentindo alguma coisa? Ele... Nada. Eu falei, não, mas a minha mão esquentava, eu suava, tinha sensações, beleza. Parou. No outro dia eu falei, e aí, Henrique? Ele falou, chefinha, tá do mesmo jeito. Eu falei, mas eu posso aplicar reiki? Falei com a minha professora. Ela, Andréia, faz todos os dias. Aí fiz de segunda a sexta, 15 minutos com ele no computador. Por isso que eu falo, é vibracional. Nós estamos falando de uma frequência, de uma energia vibracional. 15 minutinhos. E todo dia eu perguntava, Henrique, ele já olhava assim pra mim. Eu falei, mas beleza. Aí quando foi na segunda-feira, ele não apoiava o pé, ele andava com o pé de lado. Aí ele chegou pra mim, chefinha, você viu? Eu falei, o que foi, Henrique? Ele, eu tô pisando. Aí eu, sério? Ele, chefinha, meu pai disse que você é bruxa. Eu falei, yes, esse negócio funciona. Aí fiz isso durante um mês, de segunda a sexta. Ana, por isso que eu falo, é difícil, né? Um curso de reiki dura 2 dias. O reiki é uma energia, eu não gosto de usar a palavra cura, porque aqui no ocidente curar é assim, ó, põe a mão em você e te curei. Eu digo que o reiki é uma energia de harmonização. Quando você se harmoniza, o que eu fiz na sua água quando eu determinei que a sua cura, a cura está em mim, está em cada um de nós. Quando você usa a energia do reiki, o que você faz? Você ativa essa energia de cura. E aí quando eu fiz no Henrique, e quando eu falo os nomes é porque é permitido, ele simplesmente não fez cirurgia. Ah, então ele curou? Ele se restabeleceu. Ele harmonizou o corpo dele, até porque ele mesmo começou a pedir, chefinha, vamos fazer? Chefinha, todos os dias, 15 minutos com ele no computador. Por isso que eu falo, é vibracional. Claro, não é o ideal, não é o que eu faço. Quando eu te colocar na minha maca, vai ser no silêncio, com musiquinha, deitada. Vamos agora? Daqui a pouco. É diferente. Eu quero só falar o seguinte. Quem é a pessoa que disse que não sabia o que ia falar? Porque então, agora eu dei um ai. Gente, não pode soltar. Se soltar. Eu tô achando pra falar do que eu negócio, gosto, né? Só foi. Vai. E eu anotei algumas coisas aqui, eu vou lhe interromper. Diga. Não, ótimo. Mas assim, aí. Porque eu cheguei no Henrique e Henrique não fez a cirurgia física. Não né? fez a cirurgia física. E aí você falou de algumas coisas. Eu queria que, pra quem tá assistindo aqui, o que eu observo, sabe, Andréa? Eu sou bem cientista. A minha formação é arquitetura, então assim, é matemática e tudo que é possível construir, né? A gente tem todo um contexto. Quando você fala sobre reiki, eu vejo muita gente falando na internet, e esse é o objetivo do legado aqui, trazer mentores, né? Pessoas que têm uma história consolidada. Por que eu peço esses exemplos da sua história de vida, de onde você saiu, o que chamou você ser uma pessoa muito mental, Sim. virginiana, naquela coisa certinha. Sim. E você vê que essa ferramenta, vamos chamar o reiki como uma ferramenta, ela é comprovada. Eu queria que você falasse para aquelas pessoas que ficam, feito chakra. Porque chakra. Porque quântico, salto quântico. Aí o pessoal começa a repetir e não sabe nem o que está repetindo. Então fala aqui para essa câmera. O que é reiki? Reiki é uma energia de harmonização.
é uma energia que nós captamos do universo. Aliás, tudo vem do universo, né? O que eu aprendi quando eu fui fazer a minha primeira palestra no CREMIC, quando a gente fala de ondas, Cristiano é o cara especialista nisso, né? Tudo vem de um mesmo lugar, só que elas vão sendo moduladas. Como a gente tem ondas AM, ondas FM, televisão aberta, televisão fechada, então tudo é frequência, são várias as frequências. O Reiki é uma das frequências, de tantas outras extraordinárias, que a gente estava conversando agora há pouco, que já existem, inclusive aqui no jardim, a gente entra ali no jardim, são frequências, você deita ali numa daquelas macas ali, você sente tudo. Então, Reiki é uma frequência, é uma energia, que as pessoas quando se tornam reikianos, né, eu sou uma mestre em Reiki, uma professora de Reiki, quando eu vou iniciar alguém, a gente faz uma programação na glândula pineal, que é uma glândula como se fosse a nossa antena. Quando a gente faz essa alteração na antena, eu brinco, eu sou consertadora de antenas. Maravilhoso. Quando a gente faz esse ajuste para essa frequência dessa energia Reiki, você capta, ela é adensada no nosso chakra cardíaco, ela se mistura. Eu falo assim, gera-se uma terceira energia. Então, eu pego essa, adenso, e ela se transforma. Então, quando eu vou colocar a mão em alguém, ou em mim mesma, quando eu vou me auto-aplicar Reiki, eu estou usando uma terceira energia. As pessoas falam, então você usa da sua energia aqui, então você usa da energia espiritual. Eu já fui passista, já trabalhei com passe magnético, já trabalhei com desobsessão, já trabalhei com apometria, com corrente magnética. Então, eu sei esse mundo, eu já vivi. Qual a diferença do passe para o Reiki? Então, a frequência. Qual que é melhor? Nenhum dos dois. Os dois são bons. Depende do que você precisa no momento. Toda energia, depois quando você for entrevistar o Cristiano, você ajuda e pede para ele explicar, toda energia tem uma frequência. Cada uma tem um escalonamento, né? Que nem a escala de Hawkins, a tabela dele, ele mostra, as emoções são escalonadas. Então tudo é escalonado. É que as pessoas pegam tudo e põem num bolo só. A energia do universo, então é passe melhorado. Não é passe melhorado. Posso garantir para vocês, é uma frequência diferente. Para quem tem sensibilidade, a gente sente a frequência, a diferença de quando recebemos. A energia de Reiki, a energia de passe, a energia ali do jardim. Então, o que é o Reiki? É uma energia que quando ela tem essa modulação, quando a gente inicia uma pessoa para que ela possa captar essa modulação, possa aplicar nas pessoas, eu brinco muito assim, pega um abacate e um leite. Aqui são duas formas. Quando você bate no liquidificador, ali se misturou, não tem mais essa e nem essa, tem a vitamina de abacate. O Reiki é essa vitamina. Então, quando eu coloco a mão em alguém, essa energia que eu captei, que eu modulei, lógico, isso num grau de quântico, que ela foi modulada e que a gente pode passar. O que essa energia traz? Harmonização. Ela melhora o sistema imunológico. Ela melhora as mentes das pessoas como a minha, né? Quer dizer, cada vez que eu fui experimentando e fui me auto-aplicando e fui me tratando com Reiki, o que acontece? Muda a nossa... tem uma expansão de consciência, muda o nosso emocional. Então, quando eu disse lá, né? Eu sempre fui muito cartesiana, muito pragmática, recebi um diagnóstico de fibromialgia, teoricamente, teria que fazer um tratamento tradicional. Nunca tomei nenhum remédio. Não tenho fibromialgia. Nunca fiz tratamento específico, tradicional para fibromialgia. Fui me aplicando Reiki, fui entendendo que o Reiki não é só energia, né? Quando Mikao Usui, o japonês que trouxe, que a gente fala assim, que ele redescobriu. Não, ele desenvolveu um sistema de cura, que no Japão é usado como cura. Ele trouxe isso de uma forma técnica, como acupuntura, até porque ele veio desses conhecimentos, né? O Reiki veio dessa energia, desses conhecimentos. A acupuntura, do shiatsu, da ama, da massagem, ou seja, é todo um conhecimento energético. Então, quando a gente usa o Reiki, quando você recebe Reiki, ou aplica Reiki em alguém, você receber uma energia de Reiki, o intuito é de harmonizar. Se o meu organismo está harmonizado, aqui no Cristiano a gente usa em vida os aparelhos para frequenciar os nossos órgãos. Para os japoneses, para os orientais, quando os órgãos funcionam bem, o corpo funciona muito bem. E os principais órgãos, né, quando a gente pega as principais glândulas endócrinas, quando elas estão funcionando bem, metabolicamente o corpo responde. Aí o que acontece? Você tem uma cura. Então, o que o meu corpo fez? Ele foi se reajustando, se reequilibrando. Então, aquela predisposição, aquele sintoma, aquelas dores, né? Não sei se vocês já sabem o que é uma fibromialgia. Você acorda e dói tudo. Você toma um banho quente, melhora um pouquinho, depois dói de novo.
Então, quando eu percebi, entre outras coisas, mas quando eu percebi que o meu corpo, ele se restaurava, aí foi quando eu comecei realmente a me envolver. Então, o Reiki, a princípio, o que é Reiki? É uma energia de harmonização. A harmonia do todo. Nós que trabalhamos com terapia integrativa, nós entendemos a pessoa inteira. Não é só seu pé, seu cotovelo. Tudo vem do que você pensa, de como você dorme, do que você come, como você vive, o que você posta na internet, o que você fala, o que você lê. Tudo isso pode te curar, como pode te adoecer. O Reiki, como as outras técnicas, o intuito é ressignificar, é limpar essas informações. É mágica? Não. Tanto que eu venho aqui para o Cristiano para complementar aqui com todas as terapias. Por isso que a gente chama de terapia complementar integrativa. Antigamente o pessoal usava muito, é alternativo. A gente não usa esse termo alternativo mais porque isso já se tornou pejorativo. Porque quando a gente fala de terapia, integra, complementa qualquer outra coisa que você faz. Aqui no Cristiano, um tratamento tradicional, uma quimioterapia. Então o Reiki é uma das energias com uma frequência harmônica que você pode usar essa energia junto com qualquer outro tratamento que você faça. Seja ele tradicional, quimioterapia. Eu tive várias experiências com tias, com minha funcionária, que quando fazia o tratamento de quimioterapia e que recebia Reiki, gastricamente, gente, é outra história. O sistema imunológico melhora. Então, o Reiki, a predisposição e o intuito de quando o Mikao Usui trouxe essa energia para o nosso planeta é de reequilibrar todo o nosso sistema. E sim, temos técnicas, foram desenvolvidas técnicas, que a gente faz programação mental, manda Reiki à distância, energiza a água, mas a princípio o Reiki é uma energia de harmonização. E ele pode ser feito a nível só individual, ou tipo assim, eu posso mandar um Reiki para um grupo, para uma família, uma cidade, um país. Eu posso escolher um símbolo do Reiki. Me veio agora isso. Sim. Digamos, eu estou percebendo que aquele grupo está em conflito e eu harmonizar ou mandar um símbolo do Reiki, uma energia reikiana para um grupo, uma coletividade, digamos, um hospital de câncer. Sim. Ou só individualmente? Não. Quando o Reiki tem o Mikao Usui, o japonês que trouxe esse sistema, como a acupuntura, como o shiatsu, tem um nível, tem os variados níveis, né? Então tem o nível 1, o nível 2, o nível 3A, que a gente fala que é um nível onde o seu campo de energia está mais pronto para captar mais energia e emanar mais energia. Então nesse nível, você manda assim para um planeta, para um estádio, para um hospital. Nosso grupo de Reiki, a cada 15 dias nós nos reunimos e fazemos uma energização da caixa, onde as pessoas colocam os pedidos e a gente manda Reiki para o planeta. Na época da pandemia, como parou tudo, nós começamos a fazer os encontros online. Foi a primeira vez que eu entrei no online, a primeira experiência. A gente nunca esquece. Então, né? Eu ficava assim, como desligar a máquina? Como que faz isso? Como é que salva a live? Isso! Aí foi muito legal, Ana, porque eu usei muito a energia de Anahata Reiki, que foi a que eu coloquei na sua água, que é um sistema depois do nível 3A de Reiki. E as pessoas, teve um momento que tinha às vezes 120 pessoas na live. E aí eu ativava a Anahata e mandava a cura para todo mundo. E aí os relatos que vinham, nossa, essa noite eu dormi isso, nossa, essa noite foi assim, nossa, porque é uma frequência. Quando você acessa essa frequência, e ali na live com vários reikianos, a gente potencializa essa energia, né? É um grau muito mais alto de energia. Então, quando terminava a live, a gente ficava até meio assim, sabe? É uma sensação extraordinária de poder compartilhar. E aí nós pudemos fazer, depois comecei a fazer sintonização de cura à distância para as pessoas, aquilo que eu achava ridículo, né? Tudo aquilo que minha professora falaram, eu tive que aprender muito. Eu tive que aprender muito, mordi muito na língua, fui muito cartesiana. Fechei minha maca depois, sei lá, de 2 anos. Falei que era uma loucura que eu estava fazendo. Aí vem um criador e me mostra e me traz. Eu falei, tá bom. Como foi isso? Porque eu tenho uma pergunta a fazer, mas como foi esse negócio? Fechou a maca? Brigou com Deus, essas brigas com Deus. Eu tenho DR sempre. Eu tenho. Com a espiritualidade, depois eles vêm, dá 2 tapas na minha cara, assim. Como hoje aqui. Eu sou teimosinha, amor. Por isso que eu fico, o Cristiano precisa ficar sempre perto de mim, porque ele me ensina disciplina, né? Que Mikao Usui pede pra gente, mas eu ainda... Como foi essa DR tão braba? Porque foi assim, já tinha uns 2 anos que eu tava trabalhando. Engajada. Aí dá aquele engajamento maravilhoso. Aí teve o curso. Aí o Henrique curou do joelho. Falei, opa, beleza. Aí comecei a fazer Henrique tem uma foto de Henrique na sua clínica, não tem? Henrique. Cadê Henrique pra entrevistar?
case de Vou sucesso. passar. Resgatou minha amiga da vida. Vamos? Foi. Foi seu mestre? Foi. O que é que estava inflamado na sua vida e que reverberou na inflamação do Henrique, hein? Nossa, bebê, muita coisa. Foram 2 anos e meio cuidando, 2 anos e meio cuidando do meu pai, que era o meu herói, o cara que eu mais amava na vida. Ele em cima de uma cama, então não foi fácil. Não foi fácil. Foi assim, por isso que eu falo, aí eu fiquei pior ainda, de ficar brava e de brigar. Então foi muito difícil. O Henrique foi a minha experiência, por quê? Eu não tinha que pensar, eu já tinha aprendido, né? Lá quando a gente estuda no centro, você tem que pensar, tem que conectar, tem que preparar. Lá não, eu ponho a mão e eu fiz de propósito, porque eu precisava. Eu demorei 3 meses para voltar para o 2º nível. Eu fiz todos os testes, todos, assim, de não pensar. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, pus a mão no joelho dela e tô lá conversando. Ela, nossa, que mão quente. Falei, você tá com problema no joelho? Ela, eu falei, eu tô aplicando reiki. Como assim? Sim. Eu sei que muito mestre reiki vai enlouquecer quando eu digo isso, mas por quê? Porque existe uma crença que você tem que fazer não sei o que, princípios. Não tem. Sim, a gente vai falar de protocolo, mas você não falou da DR. Da DR. Então. Essa DR, eu gosto de uma DR. Chegou um momento que onde as coisas acontecem. A mente começou a falar assim, eu punha minha mão e as pessoas sentiam as coisas. Eu fui criada para ter estabilidade. Meu pai dizia assim, ó, tem que ter emprego fixo, 13º, férias, a vida tem que ter estabilidade, tem que ter tudo. Pensa, isso já era, eu fiz o curso em 2002, isso já era 2003, não, 2004. Em 2003 eu montei meu espaço, eu ainda brinquei dessas histórias. 2004. E autônoma. Reiki, o que você faz reiki? O quê? É de comer ou de passar no cabelo? O que é isso, André? Você é uma pessoa tão inteligente. Aí eu comecei empresária. Aí deixei de ser empresária, entreguei lá a Virou minha mística. Sociedade, Virou tirei mística. o salto, pus chinelinha. O que você é? Sou reikiana. O quê? Aí eu parei de falar que eu era reikiana. Comecei a dizer que eu era massoterapeuta, porque ninguém sabia o que era reiki. O povo ria, mas você é louca. Como você faz um negócio desse? Aí foi muito difícil. Foi muito difícil. O Kleber, amigo nosso em comum, já falou pra mim assim, eu tiro o chapéu, porque pensei em desistir várias vezes. E aí nessa história eu estou aplicando, e era difícil, Ana, aqui em Goiânia, ainda é. Aliás, é muito difícil aqui em Goiânia. As pessoas são muito preconceituosas. Meu Deus, só aqui em Goiânia? Só aqui em Goiânia. Mas aqui é um nicho, a gente já conversou sobre isso, difícil. Amiga, todos os lugares. E aí quando você começa a fazer isso, o que você faz? Reiki. Aí o povo olha pra você. E é autônoma, só dependia disso pra viver. E começou, né, as coisas ficaram muito difíceis financeiramente falando. E aí eu ficava lá, um dia eu olhei a mente. Que loucura, eu tô aqui, pondo a mão aqui, aplicando reiki nas pessoas. Isso é insano. Falei, quer saber? Vou arrumar um trabalho com 13º, férias. Porque o meu pai... Voltou o pai. Sim, porque o meu pai, ele ensinava isso pra gente. Isso pra ele foi muito importante. Falei, não, vou arrumar um trabalho e tudo, beleza. Falei, não, vou fechar minha máquina, vou parar. Arrumei um trabalho de novo nesse ramo de tinta que eu já trabalhava. Primeira vez que eu fui fazer, me deu uma dor na cervical. Falei, gente, que isso? E uma dor. Hérnia, na C3 e na C4. Eu falei, então, não podia dirigir, não podia fazer não sei o quê, não podia. Falei, ufa, tá bom. Eu sou teimosa, mas eu sou inteligente. Falei, ok, abri a maca de novo. Aí voltei. Foi até rápido essa DR. Fez só 2 puxãozinhos na coluna que já... O pessoal lá sabe conversar. Ana, o pessoal lá sabe conversar valendo, hein? Você não tá entendendo. Vamos resolver essa DR agora. Injeção na veia, não melhorava. Era 2 sessões de acupuntura uma atrás da outra, não fazia nada. Eu gosto assim, vá. E eu falava, tá bom, Deus, tá bom. Aí eu ficava, então. Aí de novo a pessoa, André, você não quer voltar? Sua sala tá lá. Tá, então eu vou voltar. Eu voltei de novo. E eu me pego... Eu falo assim, já melhorei bastante ainda, mas sim, eu tenho uma mente racional ainda. Que bom. Mas como tinham resultados, aí eu falava, ok, se deu resultado é porque isso funciona. Enfim, eu continuei pelos resultados, não porque... Aí o povo, o reiki, aquele povo empolgava, eu olhava, gente, que inveja. Porque eu via resultado, não porque, claro, eu tenho percepção, tinha sensibilidade, algumas pessoas, e aí virou essa coisa de mestre André, comecei a ministrar curso, aqui em Goiânia ninguém conhecia nada, por isso que eu sou a mais conhecida, porque na minha época ninguém conhecia. Aí tinha um hospital que era de terapias alternativas, que hoje é CREMIC, e vou contar porque mudou o nome, porque terapias alternativas é pejorativo hoje, é algo tipo assim, você não tem nada para fazer, vai lá fazer. Hoje ele é centro de referência em medicina integrativa e complementar. Porque o SUS, 2017 o SUS trouxe essas terapias integrativas como
Parte da saúde. A Organização Mundial de Saúde já tinha feito isso. Mas para nós aqui, o SUS fez isso em 2017. Aí mudaram o nome do hospital. Mas antes era só no hospital aqui, que chama CREMIC. Hoje lá, foi o primeiro lugar que eu ministrei curso e que dei palestras. E daí em diante o povo começou. Aí eu saía por aí falando, né? Reiki, de reiki. Daqui a pouco começou a me conhecer. Aí começaram a fazer os cursos. Olha, eu tenho um livro ATA, que tem até uns meses que eu não atualizo, mas da última vez eu tinha 5.000 iniciações de reiki. Não de pessoas. Reiki nível 1, nível 2, mas assim, 5.000 iniciações. Então assim, virou uma... A sua energia está em Aí eu acreditei, aí eu fui. Aí em 2016, o universo me dá de presente o Eric, que é o marido da Patrícia, né, que da TQA Brasil. Um cara bem como eu, bem assim, e ele resolveu estudar quântica. Eu falei, Eric, ele era meu aluno de reiki. Falei, me ensina quântica. Quando ele me trouxe a coerência da quântica, aí o mundo ficou lindo pra mim. Que aí eu entendi que a minha mente falou, frequência. Aí teve a lógica, se uniu à energia. Aí pra mim fez todo sentido. Então eu falo que ele foi meu grande presente. Né? Ele me trouxe esse conhecimento de uma forma bem fácil, porque é difícil pra caramba. E ele tem uma linguagem muito fácil. Difícil o quê? A sua mente ou a teoria? A quântica. Vai estudar quântica pra ver. Eu acho que é entrar na mente dela. A mente também. A sua mente. Porque você é muito racional. Por que eu tô chamando isso? Porque tem muita gente que tá assistindo aqui. Sim, entendi. E que levanta barreiras e tem, assim, a similaridade, não é por acaso, tá em ressonância. O público que vai assistir aqui tem ressonância com você. Ótimo. E o objetivo da gente é levar essas ferramentas para que pessoas que realmente nunca tiveram acesso, até pelas crenças, pelos medos, né, de ser golpe, de ser uma coisa fantasiosa, romantizada. Na hora que você diz, eu sou cientista, eu tenho uma mente cartesiana, eu gosto de comprovação, alguém que está assistindo aí, que está passando por um processo, vai dizer, peraí, se ela é assim, eu sou assim, eu vou lá. Você vai ser um impulso naquela pessoa, dar um passo à frente. Mas o que eu queria lhe perguntar é que você falou duas coisas lá no comecinho. Você é muito ligeira. Né? Eu tenho. Mas é a energia que é ligeira. Não, vamos. Você falou uma coisa muito linda. Você falou assim, os curadores adoecem. Uhum. E falam muito da dor. Foram duas coisas que chamaram a atenção. A dor que você sente numa parte do corpo, ela vem daqui. Uhum. E a gente está passando por um momento no planeta, não é à toa que nós estamos aqui hoje nesse encontro multidimensional e energético, que são muitas dores que nesse momento a gente está percebendo pelos 4 cantos desse mundo. Dores de alma, né? Dores espirituais, dores. Uhum. Muitas dores. Sim. E os curadores também estão com muitas dores, né? Quantos terapeutas estão sofrendo? Quantos terapeutas estão em depressão? Estão com ansiedade? Estão em processo de luta e fuga? Como você teve essa DR que eu brinquei? E que não tem ainda, não estão entendendo por que estão nesta demanda de curar o outro e estão entregando mais o que não podem nem se nutrir. Você percebe isso? Sim, por isso que eu venho para o Instituto em Vida e faço meus tratamentos. Eu me cuido. Menino, foi uma propaganda maravilhosa, que eu nem pensei que ia fazer essa resposta. Sim, mas eu falo para as pessoas, o que eu falo assim, Ana, foi ótimo, você sabe por quê? O pessoal fala assim, o reiki cura isso, se você tem reiki não precisa de mais nada. Você perguntou, qual a diferença de reiki e passe? Eu vou no centro receber passe. Sim, porque as pessoas confundem. Eu vou receber magnetismo. Porque acha que é mão. Não, eu vou para terapia neural. Eu venho para o Cristiano todo, assim, mas tem um ano que ele me dá alta. Eu venho, por quê? A gente cuida. Eu falo curador no sentido de a gente vai com a alma de ajudar. Mas a gente se desgasta não só ali pela cura, mas pelo dia a dia. Nós temos uma vida financeira, nós temos dificuldades. Então, eu uso o reiki, eu sempre falo assim, o reiki pra mim é um sustentador. Sabe assim, eu brinco, né? Quando a pessoa tá com energia baixa, você tá com anemia. É como se fosse aquele sangue que a gente tem, mas eu preciso das outras coisas para trabalhar as outras energias. Não existe só uma energia. Só reiki, só isso, só aquilo. Meu interessante ponto de vista, eu não acredito nisso. Nós precisamos de várias energias. Receber reiki, fazer oração, alimentar bem, dormir, ir para o Em Vida, ir lá para Recife. Fazer exercício. Então, é todo um conglomerado. Várias pessoas que estão comigo falam, você precisa ir para terapia, para psicologia.
Você precisa do magnetismo. Não sei se você conhece Jorei e Okyomi, são outras energias extraordinárias. Eu vou receber o Okyomi. Por quê? Somos várias frequências. Então precisamos de várias outras frequências. Aí as pessoas, alguns, ficam bitolados. O reiki resolve tudo. Gente, não é. Na minha apostila de nível 1, que são 139 páginas, acho que não tem a palavra cura, tem a palavra harmonia. Sim, fale sobre isso. Eu acho muito forte quando é preciso assim, vem aqui que você vai... Se alguém falar, eu vou embora. Veja, vou curar a sua vida financeira, vou curar isso, aquilo, outro. Quando a gente fala cura, a gente já está predispondo que a pessoa está doente ou uma doença. Sim, predispor uma doença e também assim, para mim, olhando para o curador. É um ego, de tipo assim, vem cá que eu vou te curar. Se o Mestre Jesus voltar, eu acredito que ele fala assim, vem cá, eu ponho a mão, e ele ainda fala que a tua fé te curou, mas tudo bem, a energia dele é o suficiente. Fora isso, tudo o resto é técnica, todo o resto é tratamento, todo o resto é mudança, é autoconhecimento, é ressignificar como você pensa. Eu digo por mim, eu tinha problema de joelho, você conhece de chakras? Depois eu te explico. Joelho, estômago, cotovelo, garganta. Por quê? Eu brinco que até os 21, já melhorei, né, Cristiano? Uns 20, 21 anos era assim, ou você concorda comigo ou você concorda comigo. Imagina uma pessoa assim. E brigava por isso. Então, garganta, tive nódulo aquoso, tive calo nas cordas vocais, não tem mais nada. Você curou? Eu me harmonizei. Eu me ressignifiquei. Não foi só, eu apliquei reiki. Mudei minha fala. Quando alguém fala pra mim, reiki é de quê? De passar no cabelo? Aí eu respiro e falo, então, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, igual você falou. O que estava inflamado em você? Eu fui desinflamando com o reiki. E fui buscando autoconhecimento, transformação. Aí sim, aí o meu corpo, eu não tenho fibromialgia, eu tenho 55 anos, já estou na menopausa, eu não tomo remédio nenhum. Aliás, por Antequato, por enquanto. Mas eu não tomo nenhum remédio, a não ser vitamina e ir para o Invida, Instituto, manter meus órgãos frequenciando a maior energia possível. Porque, igual o Cristiano fala, o nosso corpo é capaz de se restabelecer, ele só precisa da frequência certa. O reiki é a frequência certa. Várias pessoas que vão vir para esses podcasts, tem várias frequências, cada um se afiniza a uma. Eu me afinizo a reiki. Então, reiki, para mim, é levantar, aplicar reiki, é que nem comer, tomar banho. Faz parte do meu dia a dia. Então, lógico que o meu corpo vai funcionar bem. Meu ginecologista, ele fica impactado. Quando ele vê meus exames, ele fala, mas você não está tomando nada? Eu, não. Ele é meu ginecologista há 30 anos. Eu falei, doutora Aldair, eu faço reiki. Eu me cuido. É lógico, eu tomo vitamina, gente. Sim. Eu não tenho uma vida, não dá, né? Estou praticando exercício razoável, preciso melhorar. Então, eu procuro ter uma vida diferente, eu procuro ouvir, ler, saber onde eu vou. Então, eu cuido, é uma higiene, eu não fico numa bolha de vida, mas eu cuido, sim, do meu dia a dia, da minha vida. Então, claro, eu vou ser saudável. Eu tenho que ser saudável. O reiki, ele predispõe a que você seja saudável. Esse é o intuito do reiki. Eu tô mal, vou receber reiki. Não, você aplica reiki, ou vai receber reiki para ficar bem, para se manter bem. Não é quando você está doente. Reiki não é para doença. Você falou, o terapeuta vem cá para te curar. Não. O reiki é para você manter saúde. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente saudável. Emocionalmente, não 100%, porque a gente tem esses estresses. Eu sou de Tati, tá vendo aqui, né? Mas quando eu me vejo ali 20 anos atrás, nossa, a pessoa que conversaria com você 20 anos atrás é totalmente outra pessoa. Cheia de crenças, cheia de inflamações, cheia de resistências, por isso que a física quântica não fazia sentido. Então, eu falo que a jornada no reiki, para mim, ela resignificou tudo. Na minha família, todo mundo é reikiano. Nossa. Minha filha, meu marido, meus sobrinhos, minhas irmãs, meus cunhados, as namoradas, todo o universo, minhas tias, da minha família, todo o universo é reikiano. Por isso que eu falo que reiki é muito simples, é algo que está acessível, está aqui, ó. Eu me discuto reiki para crianças, gente. Sim, a gente estava falando isso anteriormente, que devido a essa dor, né, que está na humanidade latente, é um campo de dor. Só muda a etiqueta, né? É uma dor emocional, é uma fragilidade de pai e mãe, enfim, muda, né? Enfim, uma dor financeira, uma dor espiritual, uma angústia, uma ansiedade. Sim. E quando a gente vê hoje na internet, né, que você está falando, eu relutava em estar na internet, em falar, em estar aqui no podcast trazendo meu conteúdo, a gente observa que existem muitas pessoas oferecendo vários protocolos, né, rebuscando
A gente falou isso na entrevista anterior, rebuscando essa reconexão, essa reharmonização, que o reiki é uma forma de chegar até ela. Você disse, não, a minha forma de passar é muito simples. Né? Algumas pessoas até não gostam. Fala um pouquinho, como é que você chegou? Você que é tão mental, tão protocolar, né? Tão cheia de... Como você disse, não, o negócio é simples. Primeiro, pelas experiências que eu tive, igual eu estou te falando, né? De fazer em 15 minutos, das formas menos propícias, vamos colocar assim. E como eu comecei a estudar. Por isso que eu falo, eu fui buscando o que eu vivia no dia a dia. Tem 23 anos que eu não tenho uma outra profissão que não é de terapeuta de reiki. Eu não fiz, eu tentei, né? Não deu certo, então são 23 anos. Mas eu precisava também de entender tudo, então fui estudar quântica. Como eu disse, né? Eu estudei espiritismo. Por isso que eu falo assim, ó. Essa dor que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão desconectadas do Criador. Estão desconectadas do que é simples. Estão desconectadas do que, por que nós estamos aqui. Quando eu atendo uma pessoa, eu pergunto, qual é o seu propósito? Não estou falando de fazer coisas incríveis, de levar comida. Não, no seu dia a dia. De olhar para o seu vizinho, de levar uma comida, uma palavra. Então, por que estamos doentes? Né? Justamente por estamos... não vou dizer, porque eu não estou eu me tiro desse Sim, número, estamos como... Né? Mas como comunidade, campo, como um campo, como uma egrégora, porque as pessoas estão desconectadas. O reiki, entre outras técnicas extraordinárias, ele faz essa reconexão, ele permite essa reconexão. E como que eu cheguei a entender que isso é simples? Porque como eu fui estudar, eu fui praticar. Ana, eu pratico reiki todos os dias, e tudo que você pensar eu faço reiki. Tudo, eu olho para você, eu vejo um chokurei, que é um símbolo do reiki. Eu olho para uma pessoa, eu olho para uma situação, então isso reverbera, frequencia na minha energia o tempo todo. Por isso que muita gente olha e fala, nossa, quando você chega, sim, eu chego com a energia. Eu estou bem o tempo todo? Não, claro que não. O Cristiano é prova disso. Mas eu me mantenho. E uma coisa interessante, vou voltar para o coisa, né? Tem que voltar, a gente vai e volta aqui. Deixa eu voltar para a dor. Então, só, o que é fácil no reiki? É só você colocar as mãos. Essa semana passada, aliás, tivemos um rebuliço no nosso grupo de WhatsApp do reiki. Uma pessoa bem famosa aí, a gente não cita nomes da internet, que é uma pessoa que 980 mil seguidores. Ele fala sobre energia, espiritismo e tal. Qual é o problema? Tudo para nós, principalmente no Brasil, é tudo levado para o espiritismo. E isso dificulta tudo. Por quê? Muita gente não é espírita. E segundo, o mais importante, reiki não é espiritismo. Pode ser um budismo, mas não espiritismo. Aí ele colocou lá que você tem que ter cuidado para fazer reiki, porque se você fizer reiki, você tem que ser um médium, tem que desenvolver mediunidade. O cara acho que não fez curte reiki, ele deve ter lido alguma coisa. Porque quando você vai lá, Ana, eu uso todas as palavras japonesas. Eu fui lá na história do Mikao Usui, do cara que desenvolveu, que trouxe tudo isso. Então, eu uso como ele sempre usou, como ele sempre funcionou. E aí esse moço trouxe como algo de espiritismo. Eu tenho uma aluna, mestre em reiki, ela é missionária evangélica. Eu tenho uma aluna que ela é dos Mormons, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Eu tenho alunos que não acreditam em nada. Então isso não tem a ver com ser médium espírita. E aí na internet hoje coloca isso, aí reiki flash, reiki dos golfinhos, reiki dos anjos, reiki... Como é reiki dos golfinhos? Sei lá, meu amor, é aquela coisa assim, sabe? Eu tenho uma conexão muito forte com o golfinho. Eu adoro golfinho, eu adoro xamanismo, mas reiki é uma reiki. Reiki é você pôr a mão e fazer a energia fluir. Isso é reiki. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aquelas histórias assim, ó. Igual um dia eu tava no cinema e uma amiga minha, minha cabeça tá doendo, eu falei, vou mandar um reiki pra você. É simples, claro. É legal pôr uma maca, ficar 1 hora. Então, o que eu fui observando por fazer, por praticar, que o que eu estudava na física quântica, porque para mim, isso é a coerência do mundo. O Greg Braden, quando traz a matriz divina, que ele fala que Deus existe, ele prova a existência de Deus através da física. Isso para mim é fantástico. Aí tudo ficou claro. Então eu consigo entender que o que eu faço é de amor, é de energia, mas que tem ali frequências de energia, tem movimentações, modulações, quando eu uso o símbolo, quando eu uso o técnico, quando eu uso isso, quando eu faço Theta Healing, que é um comando que você faz. É uma frequência. Tudo que você fala é frequência, é uma palavra. Muda. Então, só que o reiki não usa palavra. Mas como a gente coloca as mãos... O que acontece? Aí, como não é invasivo, e você coloca as mãos, aí vira espiritismo. Então... É deturpado, né? Totalmente deturpado. Não tem... Inclusive, na história de Mikao Usui, o japonês que trouxe isso para nós como uma ferramenta,
Ele justamente quis trazer algo totalmente fora de dogmas. Ele trouxe como um shiatsu, como uma acupuntura. Tanto que no Japão tem toques, percussão, enfia dedo na língua, porque lá é usado assim. Aí vem pro Ocidente, aí o povo faz as suas miscelâneas. E no Brasil, então, Brasil que bota até é terra de ninguém. creme X no sushi? Não é? O Brasil é demais. O Brasil é incrível. Então, é isso, assim, aí isso dificulta. E é ruim. Por que eu digo que é ruim? Porque reiki é algo que pode ser acessível a qualquer pessoa. Isso. A qualquer um. Pega o corte. Pega o corte. Para tudo. Vamos lá. Tô que nem aquele. Pra quem é o reiki? Pra aquela câmera, pelo amor de Deus. Reiki é para todo mundo. Qualquer pessoa que decida abrir seu canal para captar essa energia e transmitir. Alguns mestres, como eu, nós temos uma prerrogativa de esperar as crianças fazerem 7 anos para os chakras estarem todos ancorados, porque elas ficam muito sensíveis, já são sensíveis antes dos 7 anos. Mas essa é uma prerrogativa. A partir dos 7 anos, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O meu sogro, antes de falecer, 17 dias antes dele falecer, ele pediu para eu sintonizá-lo no reiki. E eu fiz a sintonização dele. Que maravilha. Reiki é uma abertura de canal, é uma frequência, é uma mudança na minha glândula pineal, onde eu entro na frequência dessa energia, dessa frequência do reiki, que eu capto, e aí eu posso transmitir. Então, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, pode ser reikiano, pode receber reiki, pode aplicar reiki. Em qualquer circunstância. Por isso que eu falo assim, ó, é uma das energias mais simples. Quando eu for te atender, eu uso o reiki como canal de energia que flui. Mas eu uso o Theta Healing, eu uso o Axis, eu faço... Porque são todos os outros agregados que quando eu vou te atender, aquilo é melhor. Sim. Se torna melhor. Mas eu não preciso de nada disso. Já tive 3 turmas de infantis, de crianças. Uma tinha 17, a outra tinha 15 crianças. Meninos de 10... Meninos. A primeira turma tinha 11 meninos, acho que 5 meninas. Tinha mais meninos do que meninas aplicando reiki. E até hoje, né, eles aplicam reiki. Até hoje, tia, eu fui lá na escola, apliquei reiki na minha professora. A minha filha, ela aplica reiki. Então, assim, é uma energia muito simples, não tem esses protocolos. Para essas dores, né, que está acontecendo, está cometendo a todos nós, ansiedade, depressão, a cura harmoniza. Porque quanto mais pessoas estiverem, como a gente está no mar da energia, né, e tudo é um campo único, quanto mais pessoas se harmonizarem, até pela ambiência. Eu falo assim, eu adoro ministrar curso de reiki. Por quê? Quanto mais reikiano nós temos, mais isso frequencia, Ana. Sim. Quanto mais pessoas se cuidando, desde criança, se cuidando, menos desarmonias, menos desequilíbrios. Por isso que isso tem que continuar sendo simples como ele foi criado. Para que seja acessível a todo mundo. E não a uma pessoa especial. Não, eu falo disso, igual eu te falei, eu tenho quase 5.000 iniciações. Eu sei o que é iniciar pessoas. De todos os tipos, de todas as características, de idade. Eu tenho uma aluna que ela é cirurgião oncológica. E eu tenho uma aluna que ela mal sabe falar, assim, escrever. Ela fala. Isso, não precisa ter graduação. Não. E assim, ó, energeticamente o patamar é o mesmo. Mas é importante as pessoas saberem. Exatamente, é importante. O seu reiki, eu vou falar, mestra, o seu reiki quer receber reiki de mim. O seu reiki é melhor que tudo. Não. Tem isso, o seu reiki, o meu reiki, o reiki de Cristiano. Não. Que Cristiano, Cristiano é um reiki, o Cristiano, ele tem pelo amor de Deus, ele tem todas as qualidades. Essa casa já é um... Bom, esse em vida é outra história. Vamos, né? tem essa história dos que acontece, que a gente vive. Vou voltar. Você é uma mestra. Né? Aí vai dizer, o reiki dela é especial, o reiki de fulano que fez o nível 1, o reiki tem isso? Não. Eu falo sempre assim, eu tenho muitos alunos mestres formados, né, por mim. São os 3 níveis. Os 4 níveis. Tem mais um nível. São formados e que não ministram curso, e que não vivenciam essa energia do reiki. Um aluno de nível 1, sim, que se auto-aplica, aplica reiki nas pessoas todos os dias, eu prefiro, aí energeticamente ele tem uma frequência muito melhor do que aquele mestre que só tem a teoria. O que importa é a fluidez do canal. Claro, eu tenho outras ferramentas. No reiki a gente tem mais ferramentas. Se eu tenho mais ferramentas, lógico que o que eu vou fazer não é que é o meu reiki, mas o que eu vou fazer, ele é melhor. Ele está ancorado por mais ferramentas. Essa é a diferença. Claro, tem pessoas que têm mediunidade, tem pessoas que têm dom de cura. Isso são especificidades. Ok, isso melhora? Quando eu estou ali recebendo daquela pessoa, ela está levando tudo aquilo. Mas quando a gente diz um nível 2 de reiki, um mestre em reiki, é melhor porque é mestre em reiki, não é a graduação.
O que torna um reikiano que eu falo assim, uma energia melhor para doar é aquele que vive reiki. Eu vivo reiki. Eu sigo os 5 princípios do reiki. Só por hoje não se preocupe. Eu respiro e falo, então tá. Só por hoje esteja calma. Você anda aqui em Goiânia. Quantos são os princípios do reiki? São 5 princípios. Você pode falar? Só por hoje sou calma. Só por hoje sou grata. Só por hoje sou calma. Só por hoje trabalho honradamente. Só por hoje sou gentil com todos os seres. Kyoda Kyoa. Ikaruna. Shinpai Suna. Kanshashite. Gyo Hageme. Hitoni Shinsetsuni. Cachorro. Isso não precisa ser reikiano. Se as pessoas fizerem isso, ninguém adoece. Só que não é fácil. Repete ali as 5. E depois a gente vai fazer água. Porque aqui a gente tira tudo da pessoa. Eu posso colocar todo mundo no altar Anahata e enviar energia de Anahata até para todo mundo que está aqui? Adoro. Deve, mas é porque, deixa eu falar. Tem pessoas que não são reikianas, tem pessoas que talvez nem cheguem a fazer um curso. Não, mas só essas 5 frases que você falou, se a pessoa anotar, botar no banheiro todo dia e falar, ela já vai se conectar com essa frequência. Exatamente. Tá, então só por hoje. Sou calma, sou calmo. Sou confiante. Sou grata, sou grato. Trabalho honradamente. Sou gentil com todos os seres. Gachô. Se a gente não tem raiva, lógico, não é não ter raiva. Eu posso ficar com raiva de você, mas eu posso ressignificar e limpar. Nossa, ela não estava bem hoje. Posso ficar preocupada e falar, calma, vai dar tudo certo. Posso ser, gente, quando a gente começa, é menos adrenalina, menos cortisol, menos toxinas. Se eu diminuo essas toxinas no meu organismo, como é que eu vou adoecer? Entende? Por isso que são princípios. A gente precisa desenvolver isso disciplinarmente. Meu amigo Cristiano é muito disciplinado. Eu falo Cristiano, gente, porque assim, não adianta, ele tá aqui, e eu falo assim, ultimamente, então, ele tem sido meu parceiro para poder me manter nessa disciplina que ele tem de quando falam para ele alguma coisa, ele fala, sim, senhor. Eu falo, por quê mesmo? Aí ele só fala, sim, senhor, eu pergunto, né? Então, mas quando a gente começa a usar esses 5 princípios na nossa... E eu faço mesmo. A primeira vez que eu decidi, só por hoje sou calma. Eu trabalhava na rua, né? Eu fazia a parte externa da empresa. Aí o motoqueiro passa... Aí o cara te fecha aqui em Goiânia, aí você respira no calor. Só por hoje sou calma. Aí eu respirava. Pus música de aguinha. Porque é uma disciplina. Não é fácil. Aí eu vou ser calma. Você acorda, você calma. Vai dirigir aqui pra ver se dá pra ser calma. Então assim, aí hoje quando falo, eu falo, vai com Deus. Abençoado seja. Esses dias a minha filha falou, mãe, buzina. A pessoa lá, eu falei, Júlia, quer ver? Aí eu te curei. Aí a pessoa saiu da frente, eu falei, filha, viu? É muito melhor do que eu falar, né? Tirar um pé do meu almoço, do meu sal, né? A gente vai aprendendo, entendeu? Eu aprendi. Por isso que Reiki é também uma mudança de postura. É também uma mudança de atitude. É simples, mas exige da gente disciplina. Isso, eu acredito que a maioria das ferramentas, de tudo que vai ser trazido aqui, isso é simples, mas exige uma mudança de postura, como você me falou, comportamento, postura e escolhas. E a escolha agora é que o senhor vem aqui, porque toda entrevista você vai fechar. Vem aqui, meu amigo. Pra gente mandar esse símbolo aí pra esse povo. Quem tá assistindo essa entrevista, se concentra. Eu preciso colocar, eu acho que eu tenho que fazer um lenço, porque eu tava chorando de me ouvir, André. Juro você. Isso daqui, meu lindo. Essa água tá com outro sabor, tá? É lógico. Você acredita? Acredito. Eu falo assim, olha, as parcerias, a gente fala muito isso, né, Cris? Não é fácil, eu já pensei em desistir várias vezes. Essa DR foi só uma das muitas. Sim, no claro. bloqueio a gente não tem Você tempo, pegou né? a mais? Já pensei várias vezes. Na pandemia mesmo, uma vez eu pensei em desistir. E aí, por isso que eu falo que o Cris é a minha comunicação espiritual. Aí eu já tinha desistido. Aí um dia eu falei, tava lá lavando vasilha. Por isso que eu falo às pessoas, é espiritual. Gente, porcaria. Eu lavo vasilha falando com Deus. Eu não preciso estar fazendo uma coisa específica. Eu tava lá lavando vasilha. Ainda falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me mande uma resposta. Assim, do nada, e de alguém que eu acredite para saber se eu faço isso ou se eu não faço. Quero voltar para ministrar o curso na pandemia. Lavando vasilha. A minha comunicação com Deus é em qualquer lugar. E lavando vasilha. Quando terminou, fui lá pegar meu celular e eu tava desistindo das lives, que eu tava muito cansada e tava sentindo muito, porque a gente tava fazendo todo dia. Aí me vem o Cristiano, mestre, olha, um recado para você que era de quarta-feira passada e hoje que eu lembrei, o Criador tá dizendo que tudo que você faz é isso, que é muito necessário, sabe aquela coisa assim? Aí eu falei, Cris, não, ele falou assim, ele me deu o recado, eu falei, nossa, que bom ouvir isso de você. Ele falou, não é de mim. Eu te dou um recado que era para ter sido na quarta-feira passada que eu não te passei. Aí eu falei,
Então tá, Senhor, agradecido. Então, por isso que eu falo, ele é o meu comunicador, né? E eu tenho muita honra de estar com ele. E é uma pessoa que eu confio muito. Então tudo que ele me chama, quando ele foi do podcast, eu nem pensei, eu falei, vou. Porque tudo que eu faço com o Cristiano, porque a gente tem a integridade. Eu falo assim, nós temos uma egrégora, um grupo de muita integridade. Por isso que tudo que ele me chama para fazer, eu vou. Porque a gente se conecta muito. E ele já me trouxe muitas informações daquilo que eu não vejo, que ele vê. E ele também me ajudou a provar muita coisa, sabe? Então, assim, tenho muita honra, muito grata por tudo. Na grande verdade, eu estava falando, né, antes de adentrar, eu estava ali emocionado, estou ainda emocionado, engasgado aqui no choro, porque quem falou que não queria falar, ela falou de uma maneira tão bela, juro. E eu falando assim, olha a quantidade, uma pessoa que fala assim, olha, eu não sei o que vou falar, ela auxiliou, ela sintonizou, chame-o como queira. 5.000 vezes, como ela disse, não são 5.000 pessoas, mas 5.000 vezes. Agora multiplique isso, quantas dessas pessoas foram reverberadas através dessas 5.000 sintonizações? Quantas pessoas foram auxiliadas através dessas 5.000? Então, assim, nós não temos noção do tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós buscamos, até onde aquilo atinge. Eu falo com a André, falo com a mestra, falo assim, olha, eu sou simplesmente um canal. Como o Marluz fala, nós somos carteiros. Então, disciplinado. Mas o carteiro é disciplinado, ele tem que eu birrento mais disciplinado, eu falo. Eu dou minhas birras lá e reclamo e tal, mas eu faço. Então, assim, eu sinto honrado, eu estava aqui pensando, nossa, nós estamos no nosso segundo momento, nosso segundo podcast, e juro pra você, eu estava ali, gente, agradecendo. Então, eu estava ali mandando agradecimento para vocês, para que tudo isso está acontecendo aqui, porque eu sei quantas pessoas serão beneficiadas com isso. Então, nós não temos noção da onde isso irá atingir. Então, o bonito de tudo isso, para quem não gosta de falar, nós dois, tá? Nós não somos midiáticos, ou não éramos, não éramos midiáticos. Então, agora, através disso, nós saímos da nossa zona de conforto. Sim. Nós estamos conseguindo auxiliar pessoas. Então a fala da André, gente, foi maravilhosa. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei me imaginando em casa, com a aguinha na mão, e recebendo essas frases, falando assim, nossa, será que eu vou poder falar isso na frente do espelho? Então olha a quantidade de pessoas que serão ressignificadas, auxiliadas através disso. Eu achei muito bonito tudo isso. E o melhor, como eu falei antes nos bastidores, vem de dentro, não é ensaiado. Não, eu não consigo. Então isso, então não foi ensaiado, então veio de dentro. Então não tem, o que eu vou falar? Você vai falar simplesmente o que você faz. E aquilo que você faz 5.000 vezes. Entende? Achei muito legal isso. Foi o nosso primeiro podcast, o segundo que a gente está falando aqui agora. E o legal que eu gosto disso é dar a possibilidade que qualquer um que está nos assistindo pode ter a capacidade. Você não precisa ser um médium ou palavra que queira, mas qualquer pessoa consegue se auxiliar e auxiliar o outro, que é o mais importante de tudo isso. Então eu tô achando isso aqui tudo grandioso demais. É como se fosse o início de uma semente que começa a se germinar, sabe? Então eu consigo ver, enxergar a grandiosidade de quantos corações estão sendo tocados através da fala de vocês. Então vendo uma pessoa que não queria, né, ser midiática, me incluo em relação a isso, mas a quantidade de pessoas que estarão nos ouvindo, que estarão sendo beneficiados através dessa fala, gente, isso aqui é muito bonito, sabe? Então eu volto a dizer, eu estava ali de fora procurando um lenço para enxugar minhas lágrimas, para não borrar minha maquiagem, e agradecendo por isso estar acontecendo. Então, eu estava conversando com a Paty aqui agora, nos bastidores, aqui ó, a mestra que não queria falar, ainda mandei para ela. Então, falando justamente isso. Então, não é um evento meu, é um evento nosso. Então, não é o Cristiano que está fazendo isso. Se o Cristiano estivesse sozinho, não sairia. A Ana não estivesse aqui, a Andréia, o Ivan, e toda essa egrégora que vai vir, toda essa quantidade de pessoas, os meninos não estivessem nos auxiliando aqui, olha a força. Que legal, nós tivemos a oportunidade deles estarem conosco hoje. Eles mudaram a agenda deles para estarem conosco hoje. Então, tudo aconteceu da maneira que precisava. Então, volto a dizer, não é do Cristiano, somos todos nós que estamos e que estaremos aqui. Então eu fiquei honrado de participar disso. Não fico orgulhoso por, foi o Cristiano que trouxe. Não, nós que trouxemos.
Sim, mas não é orgulho de ego. Não entendi. É porque o que eu falo entendi. para ele, me dá um pouquinho da sua disciplina, porque ele esperneia, eu esperneio muito mais. Então, estar aqui, quando ele falou, eu falei, ele falou, mestre, é para falar. Eu falei, então tá, é para falar de coisa boa. Aí justifica, aí para mim, vir, né, é diferente. Aí eu me empolgo também. Mas é se sentir honrado, porque nós estamos aqui, porque você não resistiu. Então, essa ainda é uma qualidade que eu preciso adquirir junto com você, meu bem. E fiquei muito grata, Ana, fiquei muito feliz de poder te ver. Tenho te visto desde que o Cristiano me convidou, eu te acompanhado. Até os ventos que balançam meu cabelo. Eu vi os seus ventos balançando seu cabelo. Porque eu queria sentir, sabe por quê? Eu queria saber com quem que eu ia estar. Eu já conectei com você desde esse dia. E aí venho olhando e sentindo você. E foi muito legal. Eu estou super feliz, gratidão por todo mundo. É muito gostoso poder falar e principalmente desmistificar o reiki. Eu amo reiki, eu amo as técnicas que eu faço, mas reiki para mim é parte integrante da minha vida e precisa ser fácil para todo mundo que está ouvindo a gente. E tem vários mestres incríveis espalhados por todos os lugares, né? Me cobram a internet, eu até já fiz alguns cursos online com a Drica do Reiki Online Brasil, estou me preparando, né, para ir para a internet, mas tem muitos mestres extraordinários hoje. Busque alguém perto de você, busque alguém com esse conhecimento. Abra seu canal, vamos reverberar junto com a Ana no mar. O Mar da Consciência já chegou, vamos dar. Outubro, viu? Não vai viajar, não. Não vou. Por isso, então o convite é esse, continuar com a Ana, porque vão vir muitos outros extraordinários. Né? Minha alma vai ficar aqui, só o meu corpo. Sua alma é multidimensional, você está em todos os lugares. Gratidão, estou muito feliz. O que eu achei interessante aqui, né, é que isso não é um encontro formal dentro de uma estrutura de podcast, de entrevistas. É um encontro de almas, de egrégoras, né? E de propósitos em prol do bem maior. A caneca que você vai receber daqui a pouco, que ele vai presentear, tá levando ao movimento que o planeta, como você... foi o outro convite, está num processo, né? E não é por acaso que você está ouvindo isso. Você agora se torna corresponsável, assim como esses mestres, desse movimento ascensional do planeta. Porque isso é um trabalho individual. Sim. Mas um dos nossos grandes mestres, né, Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem juntos, eu estarei com vocês. Me arrepiei tudo. Então, Jesus, eu não sei o momento que você está passando, ele está aí com você. Através da fala dela, desta água que você, com seu copinho de plástico, de requeijão, sei lá como, você intencionou, receba. Se não recebeu, volta a gravação. Está lá, quanticamente está lá. Né? Para as milhões de pessoas que vão assistir, eu tenho certeza disso. E o Cristiano, ele é o grande anfitrião dessa grande festa, desse grande encontro que a gente vai deixar como legado, porque não é sobre essa realidade, é sobre os que vão assistir na posteridade, que está além do campo físico, mental, desse espaço-tempo. Você que falou tanto de física quântica, tá? Então, meu amor eterno, minha gratidão a vocês, a Cristiano, a todos vocês e a você que está assistindo. Sigam essa maravilhosa e vem com a gente, porque o movimento demanda muito, né? Que esses 5 mil se tornem 5 milhões de sintonizações. Deixa eu só energizar a água com a Anahata para todo mundo. Vamos embora, dá tempo. Sim, Cadê né? a água? Vai pegar sua água também? Não, aqui. Vou energizar, vou colocar vocês no meu altar. Então, Fechem seus olhos. Feche seus olhos. Todos vocês. Pode fechar, Pedro? Gravando? Tá gravando sem todo. Tá gravando. Grava com os olhos fechados. Vou botar a mão no celular para chegar no povo todo e o meu. Anahata, Anahata, Anahata. Nesse instante, abra seu coração, abra sua mente. Entre em sintonia com essa energia amorosa de Anahata Reiki. Eu acolho cada um de vocês. Cada um de vocês com as suas águas, cada um de vocês com seus corações, com a sua energia. Que nesse instante, eu aqui, no meu altar Anahata, reverbero toda essa energia de luz, amor, sabedoria e cura para todos vocês, ativando as células do seu corpo, harmonizando, nutrindo órgãos, músculos, ossos, trazendo a saúde perfeita que cada um precisa, harmonizando pensamentos, sentimentos, harmonizando todo o corpo sutil nesse instante. Sinta toda a reverberação dessa energia, pulsando, vibrando em todo o seu ser. Eu vou recitar a oração do Anahata Reiki, para que essa frequência reverbere ainda mais no coração de cada um de vocês.
Divina Mãe, tua inspiradora presença me transformou. Ouço o teu sussurro em meu peito, seja um amor. E embalada em seus divinos braços eu sou. O amor sem sujeito e sem objeto. O amor sem fronteiras. O amor que simplesmente pulsa, pulsa e pulsa. E suas ondas se espalham, se derramam sobre todos os seres e todos os planetas e o universo. E neste se perde e se funde para voltar a pulsar em meu coração, no ciclo incessante e eterno da vida, a canção que não pode mais calar. Anahata, eu sou o amor. Anahata, eu sou a vida. Anahata, eu sou. Anahata, nós somos. E a partir de agora, essa frequência pulsa e vibra no coração de todos vocês que estão presentes e daqueles que vão ainda assistir a este encontro. E assim está feito, assim está feito, assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Cachorro. Foi ótimo. Cachorro.